E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a vitória da seleção brasileira sobre a seleção paraguaia, né? A classificação das quartas de final para a semifinal da Copa América, uma fase que o Brasil não alcançava há algum tempo, e também deixando um pouquinho de lado essa asa negra aí, que era a seleção paraguaia. Nas últimas duas Copa América que o Brasil enfrentou, a seleção paraguaia acabou sendo eliminada na decisão por pênalti. Hoje, mais uma vez, a decisão por pênalti, mas dessa vez a seleção brasileira saindo vencedora, né? Saindo classificada desse duelo que foi muito nervoso em Porto Alegre, né? Acho que o Brasil deixou um pouco a desejar em alguns aspectos. Para falar primeiramente do primeiro tempo, né? Vou colocar para vocês aí a escalação inicial das equipes. O Alan era a principal opção ali para substituir o Casimiro, suspenso pelo segundo amarelo. O Fernandinho fora do jogo, né? Uma lesão acabou deixando ele de fora até do banco de reservas. Então o Alan era de fato essa escolha ali lógica, né, para compor o meio-campo da seleção brasileira. Ele jogou um pouco mais recuado. O Tite liberou um pouco mais o Arthur, mas essa dinâmica dos dois talvez tenha causado o principal problema da seleção brasileira. Vocês vão entender já já que eu vou explicar. O Paraguai, até achei que o Paraguai fosse entrar em campo com uma linha de 5 atrás, mas o Eduardo Berizzo, ele abriu o Alonso para a lateral esquerda, que é um zagueiro de origem, mas também joga na lateral esquerda, adiantou o Arzamendia para a linha do meio campo e colocou o Derlis Gonzalez como jogador mais adiantado, né, como se fosse ali a referência da equipe, com a incumbência de pressionar a saída de bola do Brasil em alguns momentos e também puxar os contra-ataques. O Hernan Pérez entrou pelo lado direito. Sinceramente, me surpreendeu duas ausências nesse time do Paraguai, tanto o Rodrigo Rojas, que entrou no segundo tempo, quanto o Matias Rojas, a camisa 20, que acabou nem entrando no jogo. Eram jogadores que vinham atuando bem na seleção paraguaia, e o Berizzo hoje acabou optando pelos dois não entrarem em campo, né? A dupla de volantes ali foi formada pelo Richard Sanches e o Celso Ortiz, né? E o Arzamendia, como eu falei, jogou um pouco mais adiantado do lado esquerdo. Qual foi o principal problema da seleção brasileira no primeiro tempo? A meu ver, praticamente no jogo inteiro, a pouca infiltração. Quando a gente tem, por exemplo, o Arthur como segundo homem de meio campo, o Arthur ele não tem tanto essa característica. Até no início do jogo fez algumas vezes isso, mas por não ser algo de característica do atleta, ele acaba não fazendo tanto. Ao mesmo tempo, os laterais também não fizeram a infiltração na área. Quando você joga contra uma equipe tão bem fechada como é o Paraguai, que marcou muito bem, o Paraguai tem muito mérito da seleção brasileira não ter feito gol no tempo normal, um time que marca por encaixes, tem perseguições, às vezes até fica um pouquinho bagunçado no posicionamento defensivo, mas a última linha de defesa ela é muito bem organizada, uma dupla de zaga muito boa, né? Velhos conhecidos do futebol brasileiro, tanto o Gustavo Gomes quanto o Balbuena. Aliás, o Gustavo Gomes, no tempo normal, para mim, foi o melhor jogador entre os atletas de linha. Então, para você encontrar os espaços, para você ganhar profundidade, você tem que ter infiltração. Algo que o Paulinho fazia, algo que o próprio Alan pode fazer. E aí você pode perguntar, então o Tite está errado de prender um pouco mais o Alan e soltar o Arthur? Sinceramente, esse não é um raciocínio que eu vejo tão correto, porque o Arthur ele tem mais força de marcação que o Alan, perdão, ele tem mais força de marcação que o Arthur, ele consegue fazer coberturas com mais velocidade. Então, sob esse ponto, né, de mais segurança defensiva, não estava errado o Arthur um pouco mais preso. Acho que o principal pecado da seleção brasileira hoje foi o comportamento dos laterais e do próprio Arthur. Por mais que ele não tenha essa característica, né, tem que forçar um pouco mais, passa para pelo menos atrair a marcação, para pelo menos puxar um espaço ali para alguém receber essa bola com um pouco mais de liberdade para fazer a finalização ou para você mexer no sistema defensivo da seleção paraguaia. O Daniel Alves e o Felipe Luiz, mais uma vez, com liberdade para atacar por dentro, mas fizeram poucas infiltrações também. Felipe Luiz até trabalhou bem no primeiro tempo na articulação das jogadas. O Daniel Alves oscilou um pouquinho mais nesse ponto. Até estranhei, porque o Daniel começou o jogo fazendo esse movimento. Inclusive, aos 3 minutos, ele deixou o Coutinho em ótimas condições de finalização, fazendo essa infiltração, recebendo do Everton lá da esquerda, ele infiltrando em diagonal por dentro do campo, achando o companheiro. Não lembro agora se foi o Coutinho, se foi o Firmino, que ele achou logo aos 3 minutos. O Brasil teve uma boa finalização, mas isso parou ao longo do tempo. Na segunda etapa, com 11 contra 10, e a natural queda, né, de
de preparo físico, né, de intensidade da seleção paraguaia. É impossível você jogar o tempo inteiro naquela pegada que o Paraguai apresentou no primeiro tempo. O Brasil acabou criando um pouco mais superioridade numérica em campo. O William entrou bem pelo lado direito. O Tite, depois da entrada do William, ele formou basicamente uma linha de 4 atacantes, né? Era o Gabriel Jesus e o Firmino lado a lado ali no centro da área, o William pelo lado direito, o Everton pelo lado esquerdo, o Daniel Alves começou a trabalhar de forma mais fixa por dentro do campo, depois entrou o Lucas Paquetá no lugar dele, mas uma seleção que até produziu no segundo tempo, mas acho que a gente tem que dar um mérito também para o Paraguai, né? Gatito Fernandes fez pelo menos 2 grandes defesas, Gustavo Gomes bloqueou pelo menos 2 chances claras de finalização do Brasil dentro da área, o Bruno Valdez entrou muito bem depois também. O próprio Júnior Alonso, pelo lado esquerdo do campo, também fazendo boas coberturas, bons bloqueios de finalização. Então, foi um Paraguai que se defendeu muito bem, mas uma seleção que segue com esses probleminhas aí de infiltração, de um pouco mais de mobilidade perto da área, né, no chamado terço final do campo. Num jogo contra a Venezuela, o Brasil certamente pode sentir falta disso de novo. Esse cenário encontrado hoje pode aparecer novamente. Contra a Argentina, talvez não. É uma seleção que vai sair um pouco mais para atacar o Brasil. Mas é de suma importância o Tite agilizar esse ajuste ofensivo da seleção brasileira, né? O time foi ganhando um pouco mais de mobilidade ao longo da Copa América, está melhorando, vejo uma evolução, mas ainda está longe do ideal para furar certos bloqueios defensivos como esse que a gente viu hoje da seleção paraguaia. Então beleza, galera, hoje o vídeo um pouquinho mais curto para analisar de forma mais sucinta o jogo da seleção brasileira. Espero que tenham gostado, se sim, deixem aí o seu like, não se esqueçam de se inscrever no canal para receber a notificação, toquem no sininho, a qualquer momento eu estou de volta falando mais sobre futebol aqui. Forte abraço.